Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online, da nossa Escola Bíblica, aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Eu sou o professor Egivadildo Tavares e quero conversar com você sobre este tema que vamos iniciar hoje com a primeira lição: quando a família age por conta própria. Nós estaremos estudando nesse trimestre essa maravilhosa lição, Relacionamentos em Família, que foi escrita pelo pastor e teólogo Elienay Cabral, ali do Distrito Federal, e a proposta é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Certamente que esta lição trará um grande suporte para a família evangélica brasileira, para todos que se aproximarem desta temática, desses estudos, pois tem muita novidade, muitos insights dados pelo Espírito Santo ao autor, que nos conduzirá por um processo de aprendizagem riquíssimo, quando a família age por conta própria. Nesta lição deste trimestre, nós vamos estudar esses 13 temas aqui. A de hoje, quando a família age por conta própria. A lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos, quando se destaca um filho em detrimento dos demais, o que pode causar e ocasionar. Lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Seja ciúme do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, ciúmes dos filhos, dos irmãos, o ciúme será sempre prejudicial. 4. Ídolos na família. É possível detectar ídolos na família contemporânea, na família odierna? Esta lição nos trará esta temática e será de grande aprendizado. Lição de número 6. Pais zelosos e filhos rebeldes. Como pode ser? Lição extraordinária. Lição de número 7. O relacionamento entre nora e sogra. Isso aqui é um tema muito importante, que é um tema da história humana, como se dá esse relacionamento. A importância da paternidade na vida dos filhos. Lição de número 8. E aí, uma convocação à nossa responsabilidade. Lição de número 9. Uma família nada perfeita. De quem será essa família que ele está falando? Lição de número 10. Quando os pais sepultam seus filhos. Um tema aqui bastante complexo e necessário. Quando os pais sepultam seus filhos, quando a ordem é inversa. É uma temática importante, precisamos abordá-la também. Lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. A mentira sempre causa transtorno, dores, traumas e deixa marcas profundas. Então vamos ter esse tema aí de forma muito específica. Lição de número 12, criando filhos saudáveis. É possível? Principalmente nos dias de hoje, com esta educação multidimensional, plural, pós-moderna, criando filhos saudáveis. Então, temos muito que ver daqui para frente. E para fechar este ciclo de estudos das 13 lições, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Que tema extraordinário! Como se deu esta amizade? Qual o resultado de ser amigo de Jesus? Então vamos estudar este tema. Por enquanto vamos começar, então preparemos os nossos corações. A lição ela trabalha em cima de 3 personagens. Abrão, que é Abraão antes de ser alterado o seu nome, Sarai, sua esposa que será Sara, e Agar, a serva de Sarai. Então esses são os 3 personagens desta lição de hoje que vamos estar estudando. Abrão, que é o pai exaltado, Sarai, que quer dizer princesa, e Agar, que quer dizer fugitiva, errante, Hagar.
E aí você tem na história da tradição árabe o nome Égira, Égira, Agar, Égira, quer dizer a fuga de Maomé, que dá origem ao calendário islâmico, né? Quando ele sai de Medina, de Meca para Medina, né? Então, os 3 objetivos dessa lição. Primeiro será identificar que as promessas divinas para Abraão passavam também por sua família, ou estava precisamente identificada na sua família. As promessas divinas para Abraão, pois nós temos histórias de famílias no livro do Gênesis, por exemplo, a história de Adão e Eva e a sua família, é uma família grande, a primeira grande família da história, Adão e Eva, tudo parte de um casal. A ciência que não entra em acordo com as escrituras, o evolucionismo, também defenderá que a origem da sociedade parte de um casal. Isso é inevitável de qualquer forma. E a escritura mostra que esse casal se chama Adão e Eva. A palavra Eva quer dizer a mãe de todos os viventes. E aí dá a palavra vida, Eva. E também a palavra Adão, que é Adão, que quer dizer homem. Então a ideia é muito mais de dizer que partiu de um homem e de uma mulher que trouxe a vida para todos. E às vezes nós lemos muito mais como substantivo o nome mesmo, né? Mas talvez esteja implícito lá a ideia da origem da humanidade. E aí ficou conhecido como Adão e Eva. E nessa primeira família surgiram conflitos, problemas, deu origem do pecado. Depois nós temos famílias em destaque, que são as famílias formadas pelos filhos de Adão e Eva, como a descendência de Caim, a descendência de outros filhos de Adão, como no caso de Sete, que começa a invocar ao Senhor. Depois Deus escolhe da descendência de Sete o Noé para, por meio da sua família, anunciar o juízo sobre a terra, e depois constituir uma nova família. E depois do dilúvio, Deus vai escolher dos descendentes de Noé, do seu filho Sete, Sem, que Noé tem 3 filhos, Shem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Por meio de Sem gera os semitas, e por meio dos semitas Deus vai escolher Abrão para fazer uma nova nação, uma nova família, um novo povo. Por que novo? Porque Abraão será o pai da fé. Então a família que Abraão vai inaugurar é a família da fé. Logo ele será padrão para nós, paradigma, modelo, pois nós também entramos nessa família de Abraão, quando ele se torna Abraão, e entramos pela fé e nos tornamos filhos na fé de Abraão, porque Abraão é o primeiro homem a crer em Deus, no único Deus, e constituir uma família que adore o único Deus. E a sua família tem uma promessa que vai até Jesus. Então a promessa diz respeito à terra, Deus vai lhe dar uma terra para sempre. A promessa diz respeito a uma descendência, e nessa descendência tem o descendente que abençoará todas as famílias da terra. Então Abraão precisa constituir uma família, e ele terá um descendente que trará a bênção para todas as famílias da terra, que diz respeito à pessoa sacrossanta do Senhor Jesus. Segundo, reconhecer que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Se Deus traçar um plano para nós, para a nossa família, e se Ele disser algo sobre este plano, precisamos confiar que Ele vai nos conduzir até a sua execução. Abraão, ele recebe uma promessa, que Deus prometeu que ele seria pai de uma multidão, que Deus lhe daria uma terra, e que por meio dele seria abençoada todas as famílias da terra. E é aqui onde Abraão vai cair numa fraqueza.
Então, nós vamos reconhecer no segundo tópico que não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Terceiro, entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos desnecessários na família. Quem nunca colheu resultados negativos por uma decisão precipitada no meio da sua família? Eu que sou pai de família, posso testificar disso, o quanto isso é inescapável na nossa vida, em algum momento tomarmos alguma decisão precipitada, coagida pela emoção, impulsionada pelo momento, pelo calor do momento, e tudo isso gera conflitos indesejáveis, desnecessários na família, e precisamos arcar com a responsabilidade disto tudo. Então, vamos para a nossa lição. O textuário da lição começa com uma expressão que está no capítulo 17. Olha só, Deus chama Abrão no capítulo 11, no final do capítulo 11 do Gênesis, é quando ele sai com toda a sua família, inclusive envolvendo seu pai. Sai de onde? De Ur dos Caldeus. Vou mostrar isso no mapa, na página seguinte para você. Então, no capítulo 11, versículo 28 em diante, diz assim: morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Veja que eles partiram de Ur para Arã, no capítulo 11. No capítulo 12, ele sai de Arã para Canaã. Capítulo 12, versículo 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Então, ele saiu de Arã, agora ele foi para Canaã. E o texto sagrado diz que ele chegou à terra de Canaã, no capítulo 12 do Gênesis. Capítulo 12, Abrão desce ao Egito peregrinando. Capítulo 13 começa com ele: e subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ou seja, para a região sul da Palestina, da antiga Canaã. Capítulo 14, Abrão faz uma peregrinação até a fronteira norte para libertar seu sobrinho Ló, que foi levado cativo, porque no capítulo 13 se separaram. Então, Abrão luta para salvar a vida de Ló. Capítulo 15, Deus faz a promessa a Abrão, porque ele está preocupado como é que ele vai ser pai. Deus tem lhe dado riquezas, bens, mas quem será o seu herdeiro? É o Damasceno Eliezer, que ele trouxe lá de Damasco, é esse que vai tomar conta dos seus bens, pois antigamente, quando um homem não tinha filhos, e ele tinha um servo chegado que viveu com ele, quando chegou na sua velhice, ele transferia para ele todos os seus bens. Será esse? E Deus vai dizer para ele: não, aquele é das tuas entranhas. Mas não disse assim, aquele que saiu de Sara, disse das tuas entranhas. Era natural que Abrão não fosse estéril, quem era estéril era a sua esposa. O texto vai sempre dizer que a sua esposa é estéril, é ela que não gera. Abrão, mesmo depois da morte de Sara, ele casa novamente e com Quetura, e ele tem filhos. E isso fica escrito. Aqui no capítulo 11, versículo 30, diz assim: Sarai era estéril, não tinha filhos. Porém, o Senhor faz uma promessa que ele quer ser das tuas entranhas. No capítulo 16, que será o grande tema dessa lição e estudo,
quando a família age por conta própria, que é o tema que vamos estar dando uma maior ênfase aqui no capítulo 16, é quando ele vai tomar atitude, coagido pelo impulso da sua esposa de querer um filho. 10 anos de espera. E mais no capítulo 17, Deus aparece para Abrão, depois que ele já gerou um filho com a sua escrava, sua serva Agar, aliás, a serva da sua esposa. Diz assim, Deus aparece para ele, capítulo 17, diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Aí Deus diz: a partir de agora teu nome será Abraão, não mais Abrão, que é pai exaltado. Será agora pai das multidões, mas não pai exaltado. E o nome da sua esposa Sarai, ele muda para Sara. Então Deus faz uma mudança aqui no capítulo 17 dos nomes do casal. Essa mudança ela é significativa. E então Deus diz para ele no capítulo 17, versículo 9: na verdade, Sara, tua mulher, não é tua serva, não é tua concubina. Abraão tinha concubinas. A Bíblia diz no capítulo 25 do Gênesis que literalmente aqui capítulo 25 do livro do Gênesis, versículo 6, aliás 5 e 6, Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Ou seja, os filhos das concubinas, que não sabemos quantos e quais, ele mandou para o Oriente e afastou de Isaque antes de morrer, que Isaque seria o herdeiro de tudo e não os filhos das concubinas. Percebe? Então ele deu apenas presentes, deu porções para cada um. Abraão era muito rico. E agora Deus aparece para ele e diz: Sara, na verdade, Sara, tua mulher, ou a tua esposa, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, que quer dizer sorriso, alegria, que todo mundo vai rir com a chegada de Isaque. Vai ser impactante. Não tem que não ria, não tem que não se alegre com isso. Sara está com a idade avançada, ela passou o ciclo das mulheres, já venceu. Ela entrou no estado de decrescência quando ela atingiu cerca de 40 anos de idade, 35 a 40, a mulher entra no estado de decrescência, ela começa a perder a capacidade de ovulação. E quando ela encerra o ciclo dela, que é o ciclo menstrual, a Bíblia diz: cessou o costume das mulheres. Então encerrou toda e qualquer possibilidade de Sara ser mãe um dia. Encerrou. Então Deus levou Sara à estaca zero, porque ele prometeu a Abraão que ele seria pai, e por meio de Sara, sua esposa. Mas para isso Deus secou o ventre de Sara, para que ficasse totalmente morto, no sentido mais profundo da palavra, morto, não ter capacidade nenhuma de gerar vida, para que Deus de fato trouxesse a existência de onde não existia. E Abraão, que esperava ser pai por meio de Sara, enquanto ele via o ciclo acontecendo, havia uma chance, uma possibilidade, uma esperança. Quando Sara disse que não estava mais desenvolvendo o seu ciclo, cessou o costume das mulheres, então essa esperança ela morre. Então Abraão pega agora a esperança da fé para lutar contra a esperança natural. A esperança sobrenatural que vem da fé contra a esperança natural. Essa encerrou. Então Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 4, vai dizer que Abraão lutou esperança contra a esperança. A esperança da fé contra a esperança natural. E Deus, ele pegou o ventre já morto, amortecido de Sara, e fez com que ela gerasse. Porque ali estava um símbolo da ressurreição de Cristo Jesus, que é arrancado da sepultura, onde não há vida,
ele ressuscita, ele é trazido à vida. E Paulo pega a história de Abraão no capítulo 4, e Sara e seu ventre, e termina com a ressurreição de Cristo no capítulo 4 de Romanos. Isso aponta para Jesus, que Jesus também é filho de Isaac, descendente de Isaac. Paulo vai dizer isso na carta aos Gálatas. Então, na verdade, Sara, tua mulher, tua esposa, e não uma concubina, não uma serva, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaac. Sorriso, alegria. E com ele estabelecerei o meu conserto. Ou seja, porque Deus diz que é por meio de Sara? Porque é no impossível, quando não há condição nenhuma do ponto de vista humano que ela vai gerar. É quando vai se tornar mãe, para dizer assim, foi Deus quem fez. Essa descendência, ela foi gerada quando Abraão creu, quando Sara creu. Foi contra toda impossibilidade, no impossível, porque é símbolo de salvação. Os filhos de Deus são filhos na fé, são aqueles que de fato creem em Deus, na justiça de Cristo, e ele se torna filho de Deus. Se torna e também o filho de Abraão, que Abraão creu contra o impossível, e Deus tornou possível. Quer dizer, é impossível o homem se tornar filho de Deus, é impossível o homem ser salvo, mas pela fé tudo se faz possível, porque é Deus que faz naquele que crê. Depende da fé. Então a fé, ela vem para salvar, tornar possível o impossível. Então a proposta aqui, ela mostra que Deus escolhe um povo para que viva da fé, que creia nele, que somente ele é o Salvador, somente ele é o Senhor, somente ele é o gerador da salvação. E ele gerou salvação para Sara no impossível, pela fé. Gerou um filho para Abraão, para dele fazer uma grande nação e trazer salvação para a humanidade, para aqueles que crerem na revelação desse Deus. A verdade prática nos diz, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Podemos citar Saul, que estava num conflito no campo de batalha e esperando o sacerdote Samuel chegar para sacrificar. Como Samuel demorou, no 7º dia ele foi e sacrificou, sem ter autorização, sem ser sacerdote. E o resultado é que o sacerdote Samuel chegou e disse, hoje o Senhor confirmaria o teu reino para sempre, mas porque foste precipitado, será rasgado o teu reino e dado a outro. O Senhor já escolheu outro, segundo o seu coração. Outro exemplo é o rei Uzias, que decidiu entrar no templo do Senhor e ofertar no altar do incenso, quando não era sacerdote, era apenas rei. A sua missão era política, era liderança, era gestão do povo do ponto de vista político, conduzir a nação, o Estado, e não era sacerdotal. E ele tentou usar do seu poder para agir, achando que como rei ele podia decidir tudo. E no mesmo momento ele ficou leproso e foi recolhido até o fim de seus dias, e seu filho assumiu o seu lugar. Uma decisão precipitada traz consequências inevitáveis. Terminou seus dias longe da família, longe do convívio, longe da esposa, porque era leproso. A nossa introdução, ela nos diz, ao longo desse trimestre estudaremos assuntos relacionados à família. É interessante que já tivemos muitas lições sobre família, mas nesta oportunidade, especificamente, nós ponderaremos que, diferentemente de outros trimestres que tivemos tratando de família, os assuntos que referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Então, assuntos que referem a problemas cotidianos que aparecem ao longo da nossa trajetória familiar, vão surgindo. Como resolver esses dilemas? Essa lição, ela traz luz para esta temática, para esses assuntos, para esses problemas. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentiras, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. E nesta lição, especialmente, focaremos nas atitudes precipitadas de Sarai,
e Abrão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando ou tentando ajudar o próprio Deus no cumprimento da promessa. E por que ela fez isso? O que estava por trás dessa ação foi apenas um impulso emocional, foi apenas o impulso do desespero, da dor? Nós veremos o que está por trás disso aí nesta lição. Então fica conosco até o final, tem muita novidade para você neste estudo, para brilhantar seu estudo e ampliar seus estudos. Veremos as consequências de quando deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Não podemos confiar em nosso coração. Veja aí essa ilustração belíssima de Joseph Maria Vienne, que produziu essa obra de arte em 1749, então do século XVIII, e essa obra de arte diz respeito à entrega de Sarai, a sua serva Agar, para Abrão. Então, Sara apresentando Agar a Abraão, tá certo? É uma belíssima obra de arte aí para nos inspirar. Deus faz promessa a Abrão. A trajetória de Abrão é fantástica, ela começa aqui em Ur dos Caldeus. Número 1, Ur, tá certo? Olha, número 2, Harã, que é Arã. Número 3, Damasco, que ele vai passar aqui em Damasco, Damasco. Número 4, Canaã, foi quando ele chegou a Canaã. Número 5, desceu ao Egito. Número 6, retornou a Canaã. Esse trajeto de Abrão, Deus, o próprio Deus se revelou a Abrão. Abrão não recebeu uma fé hereditária dos descendentes de Noé. Abrão não recebeu alguma mensagem por algum profeta. O próprio Deus se revelou para ele. Quem diz isso é o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nós podemos verificar que Deus escolheu Abrão, por isso que o mérito da salvação do povo de Deus é exclusivamente de Deus, não é de mais ninguém, é uma ação divina. A salvação é algo do céu para a terra, não é da terra para o céu. Nós recebemos responsabilidades depois de salvos, e essa responsabilidade é porque somos salvos, porque estamos salvos. Não é para ser salvo, porque aí estaríamos comprando a salvação. Veja como isso é belo. Capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou ou anunciou antecipadamente o Evangelho a Abraão. Então, Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O diácono Estevão, que fez o maior sermão do livro de Atos, está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, ele abre o seu discurso dizendo assim, versículo 2 em diante: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ou seja, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele está aqui na região sul e ele vai viajar para Harã com seu pai. Seu pai vai morrer aqui e ele vai descer para Canaã. Veja, então Deus apareceu aqui em Ur dos Caldeus. É aqui que Deus se revela para Abrão, não é em Harã. Gênesis 12 está falando da revelação, da segunda revelação de Deus, quando ele aparece a Abrão em Harã e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, que o seu pai ainda está com ele. É em Harã, e partiu de Harã aos 75 anos de idade. A primeira revelação de Deus é aqui, e é interessante que é aqui em Ur, e Deus não diz: sai da casa do teu pai, por isso que o seu pai vai viajar com ele para Harã, ou Harã. Veja aqui em Atos capítulo 7, versículo 3 e 4. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela. Aí não diz da casa do teu pai. Ao livro de Gênesis capítulo 11 diz que seu pai foi também.
e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus, e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais, ou seja, Canaã. Percebe? E no capítulo 15 do livro do Gênesis, acompanha aí comigo. Capítulo 15, olha o que o Senhor diz. Capítulo 15, versículo 7. Deus diz a Abraão: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. Eu te tirei de Ur dos caldeus, fui eu. Então Deus se revelou para ele, Deus se mostrou a ele, conforme Paulo diz que Deus pré-anunciou, Estevão diz que Deus, o Deus da glória, se revelou para ele, e o próprio Deus confirma: fui eu que te tirei de Ur dos caldeus. Então Abraão, ele sai de Ur, e quando ele passa aqui em Damasco, sai de Harã agora e passa em Damasco, ele compra um escravo, um servo aqui, que tem um filho, uma esposa grávida, que vai gerar nas tendas de Abraão um filho chamado Eliezer, porque ele vai dizer no capítulo 15 de Gênesis: quem será o meu herdeiro? É o Damasceno Eliezer, Damasceno, que vem de Damasco, nascido em minha casa, ou seja, no meu clã, no meio da minha família. Abraão tinha 318 homens à sua disposição, era um clã gigante que ele conduzia, e Eliezer nasceu, o pai dele veio de Damasco, e ele cresceu na casa de Abraão. Abraão gostava muito dele. Então Abraão chega na terra de Canaã, e aqui com a fome, a seca, ele desce para a região sul e vai até o Egito, capítulo 12 do Gênesis ainda. E é aqui onde Agar entra em cena, porque Agar é egípcia. Então Abraão desceu para o Egito, e aqui ou ele recebeu de presente do faraó, que lhe deu muitos presentes, essa serva, ou ele comprou, ou ela fugiu e Abraão lhe deu apoio, lhe aceitou como serva da sua esposa. Porque o nome dela provavelmente foi Abraão quem lhe deu, embora o texto não diga, mas um nome desse era sempre ocasionado por algo. Agar quer dizer a fugitiva, a errante. Então, ou ela fugiu e se encontrou em Abraão, ou Abraão comprou ela, ou recebeu de presente do faraó, e eu disse essa fugitiva. E esse é o nome, Agar, a fugitiva. E aí você vê que vê o número 6, o retorno a Canaã, capítulo 13 do livro do Gênesis. Quando a lição diz o encontro de Deus com Abraão, é esse encontro que se começa aqui em Ur dos Caldeus, vai para Harã, passa em Damasco, desce para Canaã, Egito, tá certo? E volta aqui. A dúvida diante da espera. Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma multidão. E é interessante que Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais, desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Entretanto, o casal Abraão e Sarai não tinha filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca tinha 75 anos quando Deus lhe prometeu uma grande descendência. No capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E, finalmente, quando Isaque, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Assim, podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. E o que vai acontecer aqui? A dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, no capítulo 12, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Esse questionamento revela que sua fé estava em crise.
Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Às vezes somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Aqui começa um processo. Abraão diz que não tem filho. Quem vai ser? Aí Deus diz: aquele que sair das tuas entranhas será o teu descendente, o teu filho. E mandou ele sair da tenda no capítulo 15 e disse: olha para o céu, vê se você conta as estrelas. E ele não conseguiu contar. Disse: assim será a tua descendência. E creu Abraão. Isso foi imputado por justiça. Deus decretou justiça a Abraão. É o justo. Ele vai ser pai. Porque ele creu que ele teria uma multidão de filhos. Ele ia gerar como as estrelas do céu. Essa hipérbole que é dada aí, né? Como as estrelas do céu, que são incontáveis, e depois como a areia do mar, também é outra hipérbole, é aplicada a Abraão sempre que ele terá uma descendência incontável. E ele está na espera. Quando chega o capítulo 16, né, aí a coisa muda, o desespero toma conta. Então Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos em Gênesis 15:4, traz a promessa de um filho. No versículo 7 o Senhor diz: eu sou o Senhor. De modo que ele desfez a preocupação do patriarca, especificando uma promessa: este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro, Isaque. É importante notar que este aqui no capítulo 15 do Gênesis é em relação não a Ismael, mas em relação a Eliezer, porque a decisão que vai gerar Ismael só surge no capítulo 16, tá certo? Então não pode pensar Ismael aqui no capítulo 15. Aqui a gente se pensa aqui no contexto que Abraão pergunta para o Deus, no versículo 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Porque ele diz que o herdeiro é. Porque se ele está sem filho, a idade está chegando, ele só tem aqui o Damasceno Eliezer, e por lei, de onde Abraão vem aqui, de Ur dos Caldeus, que quem predomina é a lei de Hammurabi, e a tradição humana que está em diversos tabletes que foram encontrados na cidade de Nuzi, na língua cuneiforme, garante que quando um homem não tinha filhos e ele tinha um administrador dos bens, passava para ele. Ele seria o herdeiro de tudo se ele não tem filhos. Então Abraão ele está convicto que Eliezer será o herdeiro. E disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. E ele não pergunta a Deus: este será o herdeiro? Ele afirma: será meu herdeiro. Ele está convicto disso. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro. Esse quem? O Damasceno Eliezer. É o versículo 4. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, esse texto aqui não diz respeito a Ismael, mas, porque está aqui entre colchetes Ismael na lição, é uma pequena correção, foi o lapso que todos nós cometemos ao pregar, ensinar, todos nós somos sujeitos a isso aqui, mas aqui faz referência a Eliezer e não a Ismael, ok? Deus é fiel para cumprir com a sua promessa. A interferência no plano de Deus. Capítulo 2 da lição. A tentativa de Sarai em ajudar Deus. Por que uma tentativa em ajudar Deus?
isso aqui precisa ficar claro para nós à luz do contexto cultural. De fato, veja a expressão de Sarai quando diz assim, no capítulo 16, versículos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Ou seja, o contexto cultural de Sarai e de Abrão estava totalmente fundamentado na ideia, e já era lei. Lei aonde? No Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é esse grande basalto aqui, que é uma estela que está no Museu do Louvre, em Paris, de 2,25 m de altura, que está escrito em língua cuneiforme. Ele foi encontrado por uma expedição francesa em 1901 por Jacques de Morgan, na região da antiga Mesopotâmia. E esse código aqui, eu vou mostrar pelo menos 3 momentos do código. O Código de Hammurabi, ele tem, para você ter ideia, 282 leis escritas, 200. Se a Torá de Moisés, o Pentateuco, tem 613 mandamentos, mitzvot, mitzvah, mandamento, mitzvot, plural, mandamentos, são 613, administrada em 10 colunas, que são as 10 palavras, chamada de 10 mandamentos, são 613 ao todo, no Pentateuco. O Código de Hammurabi tinha 282 leis. E você pode ler ele em português hoje, as 282 leis. Então veja a lei 144, 145 e 146. Como é interessante. Diz assim: se um homem tomar uma esposa e esta der ao seu marido uma criada, veja, e esta der ao marido uma criada, quer dizer, era uma decisão dela, e esta criada tiver filhos dele, mas este homem desejar tomar outra esposa, isto não deverá ser permitido, e que ele não possa tomar uma segunda esposa. Se ele de fato gerou filhos com essa serva, essa criada, então ele não pode tomar uma segunda esposa. Havia essa proteção para a serva aqui, por lei. O que significa que se ele gerou filhos com a criada, ela se torna esposa e não mais criada. Isso aqui é interessante. E aí que vai gerar um conflito, porque Agar vai assumir a posição de esposa. Se um homem, 145, tomar uma esposa e esta não lhe der filhos, e a esposa não quiser que o marido tenha outra esposa, aí é um problema. Se ele trouxer uma segunda esposa para casa, a segunda esposa não deve ter o mesmo nível de igualdade do que a primeira. Ela não gera filhos, disse, mas eu não quero que você tenha outra esposa. Podia ser que Sara mudou de ideia. Ela quis que Abraão tivesse uma segunda esposa, disse, pega a minha serva, a minha criada, e gera filhos. Logo ela se tornaria, por obrigação da tradição deles, do Código de Hammurabi, de onde Abraão e Sara saiu como esposa. Se um homem tomar uma esposa e ela der a este homem uma criada que tiver filhos deste homem, então a criada assume a posição de igualdade com a esposa. Porque a criada deu filhos a seu patrão, ele não pode vendê-la por dinheiro, mas ele pode mantê-la como escrava entre os criados da casa. E é interessante que, de fato, ela é mantida como escrava, mas ela tem os direitos de igualdade de esposa agora. E aí, quando Agar toma conhecimento disso, ela se engrandece e começa a humilhar Sarai, porque ela está grávida e ela agora está na posição de esposa, mãe do filho de Abraão, seu senhor. Veja que situação. Então, é notório que a tentativa de Sarai em ajudar Deus é essa.
Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Ou seja, se ele me impediu pelo meu ventre, é notório que ele quer nos dar filhos por meio da serva. E Abraão caiu nessa de imediato, não atentou, porque até o presente Deus não havia revelado que seria por meio de Sara. Disse que era sair das tuas entranhas, mas não disse. Era por meio de Abraão, mas não era por meio de Sara. Aqui, provavelmente, Abraão não tem nenhum filho com nenhuma concubina até o presente. Porque senão não teria entrado essa discussão no meio. Ele não tem nenhum filho com nenhuma concubina. Mas a partir da decisão de Sarai, abre-se uma porta sem precedentes, que só vai gerar problemas para o futuro. E ela diz aqui: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Se ele me impediu pelo método natural, certamente ele quer me dar por meios convencionais, culturais, que podemos adotar aqui uma mulher como esposa de barriga de aluguel, que seria o caso de Agar. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela, ou assim, construirei uma descendência por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai, quer dizer, ele consentiu com o conselho de Sarai. O resultado: os dois vacilam na fé. Não haviam entendido que o projeto de Deus, a promessa de Deus, exige fé para o sobrenatural acontecer, para que não haja nenhuma glória humana, para que não haja nenhuma interferência humana, para que diga: fui eu que realizei. Então Deus, ele privou totalmente, cerrando a madre de Sara, amortecendo o ventre de Sara, para que o milagre acontecesse no ventre de Sara, quando tudo se tornasse impossível, para que a glória fosse do Senhor e esse filho que foi prometido, o filho da promessa, viesse por meio da fé e não da vontade da carne. E aí vai gerar uma descendência que é da vontade da carne, e os filhos da promessa, que vem da fé. Paulo vai explicar isso aos Gálatas. Os filhos da fé, que creu e Deus trouxe do ventre amortecido de Sara pela fé. E aquele que vem da vontade da carne é por meio de Agar. Não é o que Deus prometeu, foi o que Abrão e Sarai quis. Pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade. E naquele contexto ela estava ainda com a idade avançada. Por isso Sarai persuadiu Abrão de que a melhor forma de se ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar e com ela conceber um filho. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abrão. Na vida conjugal é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Neste sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Mas talvez a estrutura cultural de onde eles vieram fosse mais forte na vida de Abrão também agora. E caiu. E os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abrão é um homem de fé, porém no capítulo 16 a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz de sua esposa, mulher, conforme Gênesis 16:2. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade é que, diante da reclamação de sua esposa, Abrão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar desvio da vontade divina. É interessante que o texto diz que Abrão ouviu a voz da esposa. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele
habitado por 10 anos na terra de Canaã. Se ele saiu com 75, agora já tem 10 anos, ele está com 85. E aí Ismael vai nascer quando ele está com 86. Capítulo 16, versículo 16 de Gênesis. E era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. É interessante notar que o capítulo 3 de Gênesis faz a mesma atitude aqui, ou seja, inaugura o padrão dessa atitude da queda, do pecado. Então Abraão caiu e repetiu a queda de Adão e Eva. Veja, capítulo 3 diz assim, capítulo 3, versículo 6 do livro de Gênesis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então o capítulo 16 faz a repetição da queda, quando diz assim: então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Veja que parece que o texto é o mesmo. E aí abriram-se os olhos de ambos e viram que estavam nus. E aqui se abrem os olhos de Abrão e de Sarai depois que Agar fica grávida. O resultado: problemas da precipitação. A angústia entra no lar, o desprezo que ela vai enfrentar da sua serva, e isso traz problemas para todo mundo, para Abrão, para Sarai e para Agar, que está grávida. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir seu marido a mesma atitude equivocada e incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. O texto ele vai ampliando e diz o versículo 5 em diante: disse Sarai a Abrão: seja sobre ti afronta. Aliás, versículo 4 diz assim: ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada, por Agar. Agar ficou orgulhosa que era agora a senhora, assumindo a posição de esposa e tendo aquilo que Sarai não tinha, desprezou a sua senhora. Então disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti. Quer dizer, Deus julgue essa causa agora entre mim e você. Ninguém está assumindo a culpa, né? Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Quer dizer, ela não foi expulsa, ela que fugiu, decidiu, porque não aguentava mais a situação. Agar engravidou, teve um filho que Abraão sonhava ter, mas provocou conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos de ambos, Ismael e Isaque. E a gente percebe que há um conflito histórico até hoje entre judeus e árabes, os descendentes de Ismael, certo? Se alonga através da história. As consequências de uma decisão precipitada, capítulo 3 da lição. O conflito na família de Abrão. A precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação a que se submeteu Agar. Discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. O Código de Hammurabi, no último parágrafo, o 282, diz:
Se algum dia o servo decidir se rebelar contra o seu senhor, então o seu senhor vai cortar a sua orelha. Não era furar, era cortar, arrancar. Cortava, decepava ele como uma punição. É bem provável que Sarai partiu para cima de Agar quando ela começou a desprezá-la, não a tratando mais como senhora. Isso aqui trouxe consequências profundas, né? Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenção especiais para com ela por causa do filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sarai. Essa então começou a hostilizar sua serva. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Veja que qualquer processo de bigamia, poligamia, ele é complexo e não satisfaz, corresponde aos princípios divinos. O princípio original que deixará o homem pai e mãe unir-se a sua mulher e não as suas mulheres. Veja como isso é doloroso, conflituoso. A fraqueza de Abraão. A fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de se ter um filho com Agar e confiar em Deus e na sua promessa. É por isso que a Bíblia diz que a descendência de Ismael é a descendência da carne. Essa atitude de Abraão foi carnal, não foi espiritual, não foi de fé, foi da natureza humana, do engano do coração. A carta aos Gálatas fala que isso é a descendência da carne. A descendência espiritual é a da promessa, porque Deus prometeu, ela é uma ação do Espírito de Deus, foi esperado, foi crido e aconteceu, mas a decisão da precipitação é obra da carne. Por isso que Paulo deixa isso claro para nós aqui no capítulo 3 do livro da carta aos Gálatas. Veja só. Capítulo 3, a promessa promulgada antes, o mediador. Não diz respeito a muitos. Perdão, é o capítulo 4 que vai falar isso, literalmente. Vamos lá. São filhos de Deus, são herdeiros, os filhos, assim como Isaac era o herdeiro, nós somos herdeiros, que é o filho da promessa. Já o filho da serva, que é o da carne, ele não pode herdar as promessas, a herança de Abraão. Ele vai receber bens, mas a herança não. Então, porque é filho da carne. Então, Abraão diz assim, capítulo 4, versículos 22 em diante. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Veja como é importante isso aqui. Então, aí Paulo diz, versículo 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então, o Ismael é filho da carne e ele perseguia Isaac, que era o filho da promessa, que é segundo o Espírito. Da mesma forma. Contudo, o que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre, ou seja, com o filho de Sara, com Isaac, que é o filho da promessa. Então não pode ficar que ele representa a lei, e agora a salvação é pela graça, pela fé. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre, ou seja,
do ato da fé, da graça. Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Quer dizer, não conhecia ainda o poder desse Deus. Por isso que o capítulo 17 do Gênesis se abre assim: e era Abrão da idade de 99 anos de idade, quando lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E aí Deus diz que é por meio de Sara que vai acontecer o milagre, porque Ele é o Todo-Poderoso, o Deus que supre, o Deus que amamenta. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão, ou de Abrão, não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. A Bíblia diz que seu filho Isaque ora até sua esposa gerar, que era estéril também. Quer dizer, soube esperar. Tem um exemplo do pai e segue agora que alcançou. Se ele era o filho da promessa e Deus respondeu as orações, também responderia as suas orações. E ele repete esse padrão, e o livro do Gênesis nos mostra que Isaque ora e Deus abre a madre da sua esposa. Deus elimina a esterilidade do ventre da sua esposa Rebeca, né? Porque ele orou ao Senhor, diz o texto sagrado. Veja aqui, olha, capítulo 20, capítulo 25, versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quer dizer, Isaque é fruto do milagre, então eu vou crer no milagre. A fé de Abraão dominou o coração do filho e fez diferente do pai. E a gente vê como o poder da fé quando cremos que Deus pode restaurar. Então, sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e, por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria, conforme expressa 1 Timóteo capítulo 3, 5 e 6, que só deve ser separado para o ministério aqueles que governarem bem a sua casa e estejam criando os seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. A nossa conclusão é que esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abrão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, agradável e perfeita, conforme Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E aqui nós finalizamos a nossa primeira lição da nossa EBD online. E você esteve conosco até agora, muito obrigado. Que Deus abençoe você, seu ministério de ensino. Se você é apenas aluno, também seja agraciado com este ensino. Multiplique, comente, compartilhe com outras pessoas e vamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando a família age por conta própria. Até a próxima aula, se Deus assim
nos permitir a predileção dos pais por um dos filhos. Grande lição nos aguarda. Até lá, um grande abraço.